Nós vamos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, é um motivo de muita alegria a gente estar aqui nessa noite, né? Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, né? É o texto também que vai dar continuidade à lição de número 4, né? E aqui, irmãos, nós vemos aqui que lá no de número 3 estava se tratando sobre Acabe, falando sobre ele, dizendo um pouco sobre a personalidade desse rei, que foi, como nós acabamos de ver, que foi um rei perverso, um rei que não andou segundo o que nas leis de Deus, que fez tudo aquilo que o seu pai havia feito de tirar do povo, colocar do povo na idolatria, e ele continuou da mesma forma, fazendo os mesmos erros. E nós vemos também que Deus aqui agora levanta um profeta, e esse profeta diferenciado, e o nome desse profeta é Elias, e Deus levanta Elias para falar com ele, para advertir a ele sobre a condição do povo. Se nós formos adentrar dentro da história, nós iremos observar que o povo, irmãos, estava vivendo uma frieza espiritual. O povo estava frio espiritualmente, estava vivendo um dos piores momentos da história do povo de Israel, no período de Acabe. Acabe, como nós estudamos na lição passada, quem acompanhou o vídeo também ouviu e assistiu, que Acabe ele faz as suas as suas ligações comerciais, né, as suas estratégias. Ele casa com a mulher mais amarga que ele casa com Jezabel. E ali, dominado por Jezabel, nas suas influências políticas, comerciais, né? E ela traz a idolatria do seu país para Israel. E acaba aderindo a esse tipo de religião. E ele acaba influenciando o povo também a adorar dessa maneira. E o povo também começa a adorar. E o povo começa a ficar numa indecisão em a que seguir. Se a gente for acompanhar, como nós já estamos estudando, desde o começo dessa lição, como que o povo de Israel, desde lá no final dos tempos de Salomão, já vinha sofrendo com a idolatria, com a influência dos maus reis que coordenavam, até que causou o que, irmãos? Que nós estamos estudando nessa lição, a divisão da terra, onde que foi dividida, que ficaram 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul, dividiram o povo. O povo ficou dividiu entre Benjamim e Judá, e dividiram as 10 tribos que foram a Israel, né? E causou essa divisão. Aí nós vemos que só foi o que? No reinado do povo de Israel, nos períodos que antecediam, só foram reis maus, reis idólatras, que não buscavam a vontade de Deus. Mas, irmãos, Deus ele nunca deixa o seu povo. Pode ser no momento de mais dificuldade, no momento de mais angústia, no momento de mais depressivo da história, no momento de mais frieza, Deus sempre irá levantar alguém para direcionar. E aqui nós vemos que foi quem? O profeta Elias, né? E essa introdução vai dizer que o profeta Elias era foi um dos maiores relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Esse destacado profeta é sem dúvida um modelo de servo perseverante e fiel para todos os cristãos. Nessa lição veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo que fez, expôs sua humildade ao cair em desânimo. Irmãos, tópico número 1 diz assim: o desafio no Monte Carmelo. Se você puder acompanhar, o zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Irmãos, nós vemos aqui, olha, que Elias, se a gente for ver dentro da palavra do Senhor, aqui em 1 Reis, lá do capítulo 17, do capítulo 16, 17, nós vemos assim como que Deus trabalhava no que Elias falava. Se os irmãos for analisar como que Deus era com esse homem,
e como que Deus, tudo que Elias proferia mediante a Deus, tudo se cumpria. Elias não era apenas um homem, mas ele tinha o que com Deus? Ele tinha um relacionamento diferente. Porque olha, quando nós vamos observar aqui, se os irmãos quiserem acompanhar, em 1 Reis, capítulo 16, 1 Reis, capítulo 17 e versículo 24, nós vamos ver assim, olha, que diz assim: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu é homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdadeira. Irmãos, Elias, na sua trajetória, ele fazia, através das suas ações, através dos milagres que Deus trabalhava na vida dele, ele demonstrava quem era Deus, que Deus era com ele, através das suas atitudes. E aquela mulher, quando seu filho morre, ela começa a duvidar dentro do seu coração, e chega aquele momento que ela vai buscar o profeta que profetizou, e que não ia faltar nada, que iria manter, e ele orou, e disse que quando ele orou, ele buscou a Deus, né, e Deus ouviu a oração dele, e o menino voltou a viver novamente. E ela falou assim: olha, eu vejo que realmente você é um verdadeiro homem de Deus. Através do que? Não foi da forma que ele falava, não foi da forma que ele se expressava, foi através da atitude que ele teve. E nós vemos que, irmãos, ele foi um homem diferenciado da sua história. Até então, como diz em Tiago, que Elias ele fez tantos milagres, né? Aconteceu tantas coisas, mas também ele era um homem normal. Ele era um homem como eu, como você. Ele sofria das mesmas paixões. E nós vamos ver isso lá na frente. Mas o que mais me chama a atenção na vida desse homem não foi apenas o confronto que ele teve com o rei. Agora você imaginou, irmãos, Israel, por um lado Israel caindo na idolatria, Israel caindo na conformidade. Porque se um rei governa mal, qual que é a tendência do povo? E tudo contra. E ir para um caminho que da tristeza espiritual, da depressão espiritual. Assim estava o povo desacreditado. E nós vamos acompanhar que quando Elias, ele ouve falar, ele vai, Deus o alimenta, o que ele faz? Ele fala assim para o rei: olha, não vai chover. Olha o que ele fala: não vai chover. Durante 3 anos não vai chover aqui na terra. Irmãos, e Deus, através da palavra dele, olha como é a palavra de um homem que tem uma intimidade com Deus, um homem que faz uma diferença com Deus, porque ele falou que não ia chover. Mas como o pastor Edson disse uma vez, e aquilo ficou no meu coração, e ele também teve, irmão, que através do que ele falou, ele também teve que passar pelas aflições. Por quê, irmãos? Porque ele também era homem. Não era porque ele falou, ele ia ser privilegiado por Deus de não passar pela seca. Ele também teve que passar pela seca. Aí eu vejo, irmãos, que muitas vezes nós somos homens de Deus, nós profetizamos, nós cantamos, nós falamos de Deus, mas muitas vezes nós fazemos atos proféticos que a bênção está para chegar, mas nós temos que passar por esses momentos. Por quê? Porque olha só o que aconteceu. Quando Deus trabalha na nossa vida, Deus nos usa para abençoar a vida de alguém, e olha, é aquela alegria, aquele momento, mas nós temos que entender que também chega o momento da provação, o momento da seca, o momento do deserto. Mas, irmãos, se Deus estava com a gente no momento da bonança, Ele não irá nos abandonar no momento do deserto. E Deus providenciou para ele, irmão, pão e água e maná. Deus cuidou dele no momento de seca. Sabe, eu quero abrir uma aspa e dizer para você: eu não sei qual é o momento que você está enfrentando hoje, mas Deus cuida de você. Deus trabalha na história. Deus cuidou de Elias. E eu começo a observar, irmão, e ver aqui, olha, tanta apostasia do povo. O povo abandonando a Deus por causa de um rei que abandonou a Deus e adentrou profundamente na idolatria, casando com uma mulher, irmão, totalmente fora do querer de Deus. E ali ele vai ter um encontro com o rei, e ele chama quem aparece, Obadias. E quando Obadias aparece, ele fala assim: olha, Elias,
Se eu aparecer para o rei e falar que vi você e você sumir, o que vai acontecer? O rei vai me matar. Eu vejo uma coisa, como que Acabe, ele era traiçoeiro e sanguinário. Dentro da história você vai ver uma das personalidades de Acabe, que ele era um homem rancoroso. Acabe guardava rancor das atitudes. Acabe, ele tinha isso dentro dele. Se você for ver nas entrelinhas bíblicas, e nós vamos ver que, olha, que Elias fala para ele: não, pode chamar, manda vir Acabe, eu vou a Acabe. E quando Acabe encontra com ele e diz assim: olha, quem é você, o perturbador de Israel? E ele começa: não, quem tem perturbado Israel é você e sua casa. Irmãos, olha a ousadia desse homem, porque ele tinha uma convicção dentro dele, que Deus estava com ele. Ele tinha uma convicção dentro do seu coração, que Deus era na vida dele. Irmãos, hoje nós estamos passando por um momento muito delicado da nossa vida espiritual. Muitas vezes o que nos falta é essa confiança de crer que Deus realmente está na nossa vida. Muitas vezes essa confiança de acreditar que realmente Deus está na nossa vida. Irmãos, vamos puxar, não muito tempo atrás, em 1980, 70 e pouco, aqueles pastores que vinham, faziam cruzadas, muitas vezes pregavam, e você falava: meu Deus, porque acontecia milagres, né? Acontecia transformação, e pessoas eram restauradas, pessoas que viviam a vida totalmente desregrada, aceitavam Jesus, mudavam verdadeiramente. Por que isso acontecia, irmãos? Porque sabia que tinha um referencial. Sabe o que estava acontecendo com Israel? Israel estava precisando de um referencial, que era olhar para a pessoa, pastor Écio, olhar para a pessoa, irmã Sara, olhar para a pessoa, Ricardo, e falar assim: realmente essa pessoa transmite Deus, realmente essa pessoa é a boca de Deus na terra. Irmãos, sabe o que nós estamos precisando hoje? Não é de grandes cantores, não é de grandes pregadores, nós estamos precisando de referencial. Que você olha para a pessoa e fala assim: não, essa pessoa transmite Deus. Como Barnabé foi, como Paulo foi. Irmãos, as pessoas olhavam para Paulo e via algo nele, que até o próprio Paulo fala: que eu não apareça, mas que Cristo apareça. Irmãos, Barnabé, eu acho incrível a história de Barnabé. Ele não tem tanto holoforte, mas foi um homem que transmitia quem na sua atitude? Jesus Cristo. E hoje nós estamos com falta, sabe do quê? Não é de grandes manifestações, não é milagres acontecendo. Isso é bom, pastor, isso é bom, mas nós estamos precisando de referencial. Que assim como o povo de Israel precisou de um referencial, e teve um referencial, quem foi? Elias. Elias foi um referencial, porque quando ele chama Acabe, ele fala com Acabe, né? Se os irmãos vão acompanhar, e ele chama Acabe, ele fala uma coisa, irmão, que é tremendo. Passa para mim, Lucas, passa para mim. Olha só, irmãos, que ele fala assim: olha, então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é o Senhor Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém, o povo, que, irmãos? Nada lhe respondeu. Irmãos, vamos separar esse texto para a gente entender? Vamos lá, ó, vamos fazer uma divisão desse texto, desse versículo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheais em dois pensamentos? Olha a pergunta que ele fez: até quando? Se a gente for olhar dentro da história, nós vamos ver um povo, irmãos, que estava totalmente o quê? Perdido. Não sabia para onde ir. E quando você não sabe para onde ir, qualquer coisa serve. Quando você não tem uma direção de Deus, qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve quando você não tem uma direção de Deus. O povo estava perdido. O povo estava esperando o quê? O povo estava o quê? Quando o mundo estava voltando a adorar o Deus de Baal, o Deus de Acera, os outros povos estavam dizendo assim: mas olha, não acontece nada, mas Deus sempre vai levantar um para mudar a história. Mas, irmãos, quando está dizendo ali, ó, cocheais, quer dizer, olha, cochear, o que é cochear? É isso aqui, ó.
Uma hora eu tô, uma hora eu não tô, uma hora eu tô, uma hora eu não tô, uma hora eu tô. Aí eu lembro de uma vez um livro de um pastor que ele escreveu assim, que ele contando uma história, ele falou assim, olha, tava um anjo e o Lúcifer, tava Deus e o Lúcifer, e Deus estava com uma pessoa em cima do muro, aí estava puxando o crente para um lado, aí o Lúcifer estava lá, parado, e Deus puxando, fazendo força, e Lúcifer lá parado. Aí perguntou, mas você não vai puxar para o seu lado? Aí ele falou assim, não, ele está em cima do muro, ele já é meu. Esses irmãos entendeu? Está em cima do muro, irmão. É a mesma coisa que está lá do outro lado. Você está entendendo? Ou você mantém uma... Eu ia colocar uma balança, só que não deu tempo. É duas balanças, irmão. Que lado que está pendendo? Paulo fala muito sobre isso. Paulo ele vai dizer muito sobre isso. Olha, sobre a balança, nós temos que saber qual lado estamos, o que queremos e aonde vamos chegar. Evangelho de Deus é isso. Por isso que antigamente o Evangelho era conhecido como o quê? Caminho. Você tem algo a trilhar, você sabe para onde vai chegar, você tem um destino a chegar, só que você tem que trilhar esse caminho, sabe? Mas como que você trilha um caminho pensando em voltar para trás? Como que você trilha um caminho pensando, nós estamos igual, sabe quem? Abraão e Ló. Ló só estava olhando para o quê? Para as campinas, e vendo as campinas verdejantes, vendo que, papai, lá é bom, mas ele não se atentou aos detalhes do que estava acontecendo do outro lado. Isso, irmãos, acontece comigo e com você. Ou nós saímos em cima do muro, tomamos uma decisão de mudança interna de vida, ou continuamos do mesmo jeito, vamos chegar em lugar nenhum. Esse que a gente tem que se preocupar. Será que, como que está a nossa vida? Será que eu estou o quê? Eu estou em cima do muro? Em cima do muro não vai mudar nada. E ali estava assim o coração do povo estava desse jeito. O coração do povo estava dividido. Entre o quê? Ele ainda fala assim, olha, se é Deus, siga-o. Se é Baal, siga o Baal. Irmãos, olha, isso que ele fala para o povo, e o povo faz o que, irmão? Pegou aquela palavra? Quem cala, consente. O povo se cala. Por que o povo se cala, irmão? Não é porque o povo não teve resposta, porque aquilo ecoou dentro da alma do povo. Eu tenho certeza que eles ficaram pensando e lembrando de tudo que Deus havia feito, de tudo que tinha acontecido. Isso aqui é uma visão que eu vou colocar no texto. Eu acho assim, que quando alguém fala algo que te faz pensar, você começa a refletir, você começa a pensar na tua trajetória. E eu fico imaginando esse povo, lembrando assim, olha, a gente era uma nação unida, nós vivia em unidade, vivia as 12 tribos por causa de diferença de mentalidade, separou o povo, hoje a gente está nessa situação deplorável espiritual, a gente está longe de Deus. Irmãos, se tem uma coisa horrível, é achar que Deus está na nossa vida, e Deus já não está mais. Deus já está, ó. Ou a gente está, se a gente não parar e analisar dentro de nós e ver qual é o sentido da nossa vida, o que realmente Deus tem pra gente, a gente vai deixar de ver 3 coisas que eu vou mostrar para os irmãos lá na frente, que o povo não conseguia ver. Por que o povo não conseguia ver? Porque estava longe de Deus. Por causa do quê? Por causa de um líder que não trouxe o povo para Deus, mas trouxe o povo do quê? Para idolatria. Trouxe o povo por quê? Para adorar os deuses das suas esposas, deixar o povo na frieza espiritual, por causa de mal direção, que foi Acabe. Mas vamos lá. Então, o que aconteceu? Deus fala isso com o povo não tinha resposta, porque estava em dúvida sobre quem de fato é o verdadeiro Deus. Irmãos, aí eu faço uma pergunta para você. Eu estava lendo Ezequiel, eu achei interessante quando Ezequiel começa a relatar sobre quando Deus vai falando com o povo, vai direcionando o povo. Irmão, você já percebeu que Deus sempre tenta trazer o povo à memória, o passado? Deus sempre fala assim para o povo, olha, eu fui o Deus do teu pai, eu fui o Deus do teu avô, eu caminhei com você no deserto, eu limpei você, eu curei vocês no deserto. Quando vocês foram atravessar o Jordão, eu atravessei com vocês. Por que Deus fazia isso, irmãos? Deus sempre trazia a memória do povo isso. Sabe por quê? Para o povo, primeiramente, não se esquecer quem eles eram. E segundo, irmãos, para que
os deuses, aquelas pessoas que traziam as informações dos outros deuses, não viessem contaminar a memória do povo de quem era o verdadeiro Deus que livrou. Porque se os irmãos for analisar, o que eles fizeram, irmãos? Construíram o bezerro na onde? No deserto. Construíram o bezerro quando dividiu o povo. Quem estava querendo fazer a mesma forma, trazer o povo, dizer assim, não, quem tirou vocês foi esses deuses aqui. Mas Deus sempre trazia algo que Ele vem sempre trazendo para mim e para você. O que é sempre falado aqui? Irmão, Deus é conosco, Deus é na sua vida, Deus trabalha com você. Não é? Se você for analisar, a maioria das nossas mensagens é essa: Deus não esquece de você, Deus corrige, Deus exalta. Por quê, irmão? Deus quer trazer eu e você para a nossa realidade. É que para mim e para você não se esquecer que Ele ainda é Deus, que Ele ainda governa, que Ele ainda é soberano. Sabe por que Deus queria mostrar isso para o povo de Israel? Para mostrar para o povo de Israel que por mais que o povo vivesse esse período da monarquia de Israel, Deus ainda era teocrático, que tudo estava no controle da vida dele, que a história estava no controle da vida dele, tudo estava no controle da vida, tudo estava no controle de Deus. E eu vou te dizer uma coisa, irmão, até hoje tudo está no controle de Deus. Eu e você, por ser limitado, nós não conseguimos entender, mas até a história está no controle de Deus. Olha quanto, irmão, você quer saber quem é Deus? Vai estudar um pouco de arqueologia. Irmãos, o que a arqueologia está descobrindo é umas coisas que você fala assim, realmente Deus é Deus, porque tudo que a Bíblia está falando, hoje a arqueologia está mostrando que é a realidade, irmãos. Irmãos, para você ver como que é tremendo, e é algo natural do homem. E vamos lá. Não encontrei. Encontrou sim, vamos lá. Então o problema de não saber, irmãos, vamos lá. O problema de não saber a quem adorar. Esse triste dilema espiritual se faz presente toda vez que o povo de Deus se envolve com a idolatria, pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidado divino, uma vez que o despeito de terem todas as características de se característica de divindade, esse pretenso deuses não passam de ilusão, inventação pelo homem. Aqui, irmãos, eu gostaria de dizer para você aqui algo que eu marquei aqui, né? Se os irmãos, eu escrevi assim, irmãos, olha, aqui sobre o 2, o problema, passa para mim, fazendo favor. Então vamos lá, a idolatria. A Bíblia nos diz que toda idolatria é um terrível pecado. Êxodo capítulo 24 ao 6. A idolatria também ocorre quando cedemos o lugar de quem deve ser de Deus, o centro da nossa vida, a outras pessoas, coisas ou valores, dando-nos a prioridade que só ao Senhor pertence. Aí você tem colocado outras pessoas ou coisas no lugar de Deus. Deus não aceita dividir seu espaço com ninguém. Isaías capítulo de número 42, 8. Aí eu marquei uma coisa assim que falou no meu coração, eu trouxe para os irmãos. Idolatria, criação de uma divindade para atender uma necessidade humana. O homem vai lá, ele está precisando de chuva. O que ele faz? Ele cria um Deus da chuva. Está precisando de fertilidade. Ele cria o Deus da fertilidade. O homem, para atender a sua necessidade. Agora, irmão, ídolos, ele reduz, olha só, ele reduz a divindade para atender o seu capricho humano. Você está entendendo? Ele reduz a divindade, né? Ele reduz esse Deus para atender o seu capricho, a sua necessidade. Irmãos, hoje nós vivemos num período, a gente olha assim, né, para algumas igrejas, né? Lá tem
Deus que cura o câncer, né? Tem um santo que cura o câncer, tem um santo que faz o santo casamenteiro, tem um santo que é padrinho não sei de quem, tem um santo isso, tem um santo aquilo, tem um santo... Mas e os nossos santos que nós criamos, os santos? Nós não criamos os santos visíveis, nós criamos os santos invisíveis que está dentro do nosso coração, né? Uns é o dinheiro, como a Bíblia mesmo fala, né? Uns, em Mateus capítulo 6, versículo 24, né? Que uns adoram o dinheiro, outros adoram a si próprio, outros adoram pregadores, outros adoram cantores, outros adoram e vai criando. E a gente olha só para quem? Muitas vezes para aqueles que adoram, que tem ali o seu santo, suas coisas. Mas o pior, irmão, que Deus mais abomina, que abominava do povo de Israel, qual que era a idolatria? Era a idolatria interna, a idolatria de si mesmo, a idolatria de você achar que, irmãos, criar ídolos para si. Os irmãos lembram de Rebeca, quando ela saiu da sua casa, o que ela fez? Lembra de Raquel? Lá em Gênesis capítulo 31, versículo 19, que ela fez? Quando ela colocou o ídolo lá dentro ela estava saindo da casa do seu pai, o que ela fez? Ela escondeu o ídolo e foi para onde? Ídolo não. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa, vocês podem até me contestar, mas o que mais dói é ver Deus se tornando um ídolo. Quando eu reduzo Deus a ídolo, quando o que eu acho que é certo, quando eu tento impor o que eu acho que tem que ser, quando eu, humano, não Deus, o homem, tenta achar o que, se não for assim não tá bom, se não for dessa forma não tá bom. Aí eu te faço uma coisa, e entra no quê? No ídolo. Quando eu deixo Deus, que é o centro de toda adoração, como é o ser supremo de tudo, eu abaixo a Deus a ídolo. Quando eu olho para as coisas normais e aponto elas como erradas, sem saber se o ponto de vista de Deus se está certo ou não, o que eu acho que manda, é o que eu acho, o que eu penso, o que eu acho. Irmão, quem somos nós perante a grandeza desse Deus para dizer o que é certo e o que é errado? A única coisa que está certa é aqui, olha, me desculpa, mas é o que está aqui dentro. O que fugir disso, irmão, é preceitos humanos, é criação humana, é vontade humana, entendeu? Aí eu minimizo Deus, né? Eu coloco Deus numa condição de ídolo, porque se não for desse jeito não tá bom, se não for dessa forma, para mim não é, entende? É duro uma realidade, mas isso acontece comigo, acontece com você, acontece com todos nós, irmãos. Se nós não tomarmos cuidado, eu sempre digo isso, eu aprendi com o meu pastor, eu levo para a minha vida inteira, entre o santo e o profano, é uma linha fina, uma linha muito rara, uma linha muito delicada. Se nós não tomarmos cuidado, nós iríamos nos tornar o que, irmãos? Nós iríamos tornar Deus, nosso Deus, que nós dissemos que amamos, em ídolo. Não, porque se não for, se cantar tal louvor, meu Deus do céu, né? Se cantar tal louvor, o fogo desce, irmãos. Deus não está condicionado em louvor. A unção de Deus descer na casa não está condicionado no tanto que você ora, mas sim no tanto que você vive. Você vive o que? A palavra de Deus. O tanto que você... Olha Elias, irmãos. Elias, irmão, pastor Edson, pastor Jurandir, Sano, irmãs, Natan, os irmãos, Elias não fez uma oração mirabolante, pastor. Elias ele não fez, mas as orações de Elias foram pequenas, mas foram orações profundas, que saíram do coração. Irmão, Deus está interessado no que é de você. Quem é você? Uma pergunta que sempre eu me faço: quem sou eu perante Deus? E ali eu vejo por quê, irmãos? Olha, porque o povo, eles já não estavam sabendo quem adorar. Eles não estavam sabendo quem adorar, o povo estava perdido. Então o que acontece? Elias agora, ele fala com o povo, ele faz um desafio. Elias não desafiou os profetas. Irmãos, olha só, Elias ele não desafiou os profetas. Ele desafiou o Deus de pequeno dos profetas. Não eram os profetas que eram o alvo, era o Deus deles. Para mostrar, não para mostrar que Deus era grande, mas para mostrar para o povo que Deus velava pela palavra dele, que independente do estado espiritual que Israel estava,
Deus ainda cuidava e Deus estava no controle de Deus. Irmãos, nós olhamos assim, nós vemos, nossa, Deus não precisa mostrar, pastor S, Deus não precisa mostrar poder, força para ninguém para mostrar quem Ele é. Deus, Ele não precisa, irmãos, fazer algo mirabolante para mostrar quem Ele é. Não, Ele não precisa disso. Mas a necessidade espiritual que o povo estava, aí eu entendo uma coisa, irmãos. Deus sabe o teu estado espiritual. Deus está mais preocupado com o teu estado espiritual, querido. Porque Deus sabe que, irmão, se você não está bem, como que você vai prestar um culto agradável? Irmãos, irmãos, estão entendendo? O povo estava perdido. Deus queria, através desse ato de Elias, mostrar para o povo, irmãos, que Deus estava com o povo, que Deus tinha algo ainda a mais ainda com o povo, porque o povo estava sem, como diz lá, perdido. E o que aconteceu? Olha, vamos lá, ele prepara o altar, né? Ele chama os profetas de Acera e de Baal, né? E na próxima aula, irmãos, eu não vou entrar não vou falar dos profetas agora, mas eu vou preparar um material, vou conversar com o pastor Edson, para a gente poder preparar um material, os irmãos estudam esse material em casa, para os irmãos entenderem o que era o Deus de Baal, o que era o Deus de Acera, né? Eu só preciso de um tempo, né? Eu vou montar esse material, até acabar essa lição vai estar na mão dos irmãos. Os irmãos vão entender qual que era a finalidade desse Deus. Um mandava chuva, né? E o que aconteceu? Parou de chover, ficou 3 anos sem chover. Os irmãos conseguem compreender? Deus começou a trabalhar na história e mostrar para o povo aí, olha, esse Deus que vocês adoram aí, que diz que vai mandar chuva, não mandou chuva. Quando precisou, o que aconteceu? Irmãos, Ele preparou a cena, Ele preparou o cenário. O que Ele fez? E mandou os profetas preparar os bezerros, preparar um novilho, cortar, e eles começaram a fazer o que? Adorar os deuses, e começaram a buscar, né? E eles começaram a fazer a pregação de ontem, e eles começaram a clamar, eles começaram a orar, eles começaram a se martirizar lá, se cortar todo, e nada aconteceu. Aí Elias agora começa a falar com o povo, fala assim, olha aí, ó, o que eles estão fazendo aí? Não acontece nada. O que Elias? E acontece, e dá meio-dia, e vai dando a hora e fala, olha, peraí, Elias faz uma coisa, irmão. Se a gente for ver dentro das linhas bíblicas, o que Elias faz? Irmãos, diz a Bíblia que a primeira coisa que ele faz, pastor Edson, era consertar o altar. Pastor Edson, sabe o Adilson, sabe o que me chama a atenção? Assim, o que fala no meu coração, o Espírito Santo falou no meu coração, assim, que me quebrou, assim, quebrou algo dentro de mim. Pastor, ele não fez um altar novo. Não fez o altar novo. Ele poderia pedir, manda pedra nova. Não. Ele consertou o que estava. Sabe o que estava querendo dizer ali? Ele falou assim, ó, eu vou mostrar para você que até na sua imperfeição, eu ainda continuo sendo Deus. Até na sua imperfeição, na sua imperfeição, com seu altarzinho quebrado, aí eu ainda continuo sendo Deus. Eu vou mostrar para você. Irmãos, ele reparou que estava quebrado, ele arrumou. Aí sabe o que ele fez também? Algo que é tremendo. Ele pegou as 12 pedras. Sabe aquela pedra? Irmãos, vamos acompanhar a lição? Quem está acompanhando a lição? Israel estava o que, irmãos? Dividido, vai. Israel estava dividido. Ele pegou o que? 12? Eu entendo uma coisa: Deus é Deus de união, não é Deus de divisão. Deus é Deus de união, não é Deus de divisão. O homem dividiu, mas a vontade de Deus era juntar. Do homem vem a divisão, mas Deus ele não opera na divisão. Irmãos, assim, é algo que foi no meu coração, sabe? Eu falei assim, meu Deus, mas é interessante. Ele reparou o altar, aí eu falei assim, vamos fazer mais ainda. Vai, faz um lago aí, né? Um rego, coloca a água, né? E coloca o animal, coloca a brasa e vamos orar. Irmãos, ele foi orar. Irmãos, ele fez uma das orações mais lindas que há na Bíblia. Irmãos, ele fez uma das orações que... Meu Deus do céu, que eu falo para você, irmãos, essa oração que ele fez foi diretamente do trono de Deus. Então ele buscou Deus assim, e Deus derramou de uma graça que diz a palavra que veio o fogo do céu e consumiu o altar. O fogo do céu que veio ali naquele momento consumiu o altar e
E aquele povo começou a reconhecer que Deus era. Irmãos, deixa eu falar para você um pouco sobre o fogo. Vamos lá, parte 3. O desafio do fogo. Elias tinha certeza de que Deus era com ele. Olha só. E por isso propôs o desafio. O Deus que respondesse com fogo deveria ser adorado. Os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testarem sua lealdade, seu amor. Tais pessoas são tão íntimas de Deus que são impelidas, guiadas, conduzidas em seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer. Portanto, não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas o do próprio Deus, para, mais uma vez, mostrar ao povo de Israel que Ele era, sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro a quem deveria seguir. Olha, irmãos, olha só, síntese do tópico número 1. Assim como Elias confrontou os profetas de Baal diante da idolatria, o servo do Senhor deve estar disposto a confrontar todos os tipos de pecado. Irmãos, vamos aqui. Ele fez esse desafio, ele mostrou. E sabe o que eu acho interessante, irmão? Aí eu volto aqui no sentido de tudo. Deus queria mostrar, eu volto a repetir novamente, para o povo que Deus estava no controle da história e do governo, independente de tudo. E há 3 coisas aqui, irmão, nesse texto que me chamam a atenção. A palavra diz que o fogo fez o quê? Consumiu, apagou, lambeu a água. 3 coisas, irmãos. Primeiro, o fogo consumiu. Segundo, o fogo purificou. E terceiro, cultivou. Mas como assim? Em Deuteronômio, os irmãos, abre para mim, pastor. Deuteronômio, capítulo de número 2 e versículo de número 24. Ricardo, abre para mim. Provérbios, de número 17, versículo de número 3. Abre para mim, Stephanie. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e versículo de número 19. Deuteronômio, capítulo de número 2, versículo de número 24. Provérbios 17, 3. Lê, o pastor Edson achou? Lê para mim, pastor Edson. Levantai-vos e parti, e passai o ribeiro de Amon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Seom, Amorreu, rei de Hesbrom, e a sua terra. Começa a possuí-la e contende com eles em peleja. Deuteronômio 2, 24. 2, 24. Purifica. Ricardo. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Purificação. E cultivo. Cultivação. Lê para mim, pastor Edson, Levítico de número 6, do 12 ao 13. Lê para mim, Stephanie, fazendo um favor. 1 Tessalonicenses 5, 19. Levíticos número 6, 12 ao 13. Não apagueis o Espírito. Irmãos, Deus estava, olha só, lê para mim, pastor Edson. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Deus estava lembrando o povo de uma coisa: o mesmo fogo que estava, o fogo não pode ser apagado. Paulo também diz o que? Não extingueis o fogo do Espírito Santo. Irmãos, nós sabemos que o fogo ele precisa de 3 elementos para subsistir. Precisa do que? Combustível, oxigênio e o comburente. E esses 3 elementos, ele formam o que? Uma reação em cadeia.
Tira um desses 3 para ver o que acontece. O fogo se apaga. Irmãos, e na minha e na sua vida não é diferente. O fogo do Espírito Santo, ele não pode se apagar dentro do meu e do seu coração. Se está faltando alguma coisa desses 3 combustíveis, que é o que? A oração, a leitura da palavra e uma vida com a palavra de Deus inclusa, é porque o fogo já está se extinguindo. Aí cabe a quem não deixar o fogo apagar. É interessante uma coisa, irmãos. A terra está aqui, o ar está aqui, a gente respira. O mar está ali, é natural. Mas o fogo, ele precisa desses 3 elementos para funcionar. O fogo, ele precisa do que? De algo contínuo para que ele não venha se apagar. Se você for analisar, menos o que consome, que eu acho que eu marquei errado, mas esses versículos que a gente leu, tudo está falando sobre o que? Cultivar, que tudo tem um processo. O fogo de Deus na minha e na sua vida é tudo um processo. Isso que aconteceu de Elias ir lá, montar o altar, construir o altar, restaurar, o altar, colocar água, preparar as pedras, tudo levou um processo. Para quê? Para que o fogo de Deus viesse. Irmãos, e quando o fogo de Deus veio, olha só que interessante, o fogo de Deus veio, consumiu o altar, o povo reconheceu de quem era Deus, que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, e o povo foi lá e olha, se alegrou. O que eles fizeram? Cercaram os profetas de Baal e Acera e fizeram o quê? Mataram os profetas de Baal e Acera. Mataram os profetas de Baal. Irmãos, olha o que é interessante, quando isso aconteceu, quando eles mataram os profetas de Baal e eles mataram esses profetas, irmãos, e diz uma coisa, que o que havia falado que não ia chover, voltou. Elias falou assim, olha, avisa lá, antes um pouco, Elias disse assim, avisa lá que haverá chuva sobre a terra. Irmãos, sabe o que Deus estava querendo dizer para mim e para você nessa noite? Quando tudo está no conforme do que Deus quer, as coisas começam a andar. Se as coisas não estão andando, é porque tem algo que precisa ser colocado no lugar. As coisas não estavam chovendo porque o povo estava fora de Deus, o rei estava fora de Deus, mas quando o povo reconheceu que Deus era o Deus de Israel, o que Deus fez? Manda falar que vai vir uma abundante chuva. Aquilo que estava seco voltará a jorrar água novamente. Quando reconhecemos a soberania de Deus, a porta do novo tempo se abre. A porta de uma nova história se abre, porque nós estamos reconhecendo a soberania do nosso Criador. Quando o povo de Israel reconheceu, falou assim, olha, avisa lá que é uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas avisa lá que vai derramar uma abundante chuva. E foi o que aconteceu, e choveu sobre este lugar. Irmãos, vou avançar por causa do horário, mas depois de tudo isso, irmãos, eu vou adiantar para os irmãos. Depois de tudo isso, irmãos, Elias, ele entrou num estado depressivo muito grande. Ele entrou num estado de tristeza muito grande, porque ao mesmo tempo, para mostrar para você e para mim que nós somos, sem Deus nós não somos nada. E ele era um homem de Deus, sim, tinha suas convicções em Deus, mas chegou um momento da sua história que ele viu acontecer isso, o fogo cair, mas olha, havia uma palavra que Jezabel falou para ele, falou assim, você matou meus profetas, mas até amanhã você não vai sobreviver. O que ela fez, irmãos? Ela jurou ele de morte, e disse que ele andou errantemente, ele chegou, Deus tratou com ele, Deus cuidou no momento mais delicado da vida dele. Deus tratou com ele no momento mais triste da vida dele, no momento mais depressivo, porque ele diz assim, olha para ele uma palavra que é para mim e para você, que olha, longa será a sua caminhada, coma e beba. Sabe, quer dizer assim, olha, eu estou te confortando agora, porque o que eu tenho com você é grande, ainda é longa a sua jornada. E foi, irmão, e diz que ele sai aqui do Carmelo, ele vai para onde? Lá para Horebe. E quando ele chega lá, ele adentra dentro daquela caverna, e Deus fala uma coisa com ele: ô Elias, o que você está fazendo aqui? Olha só que interessante, irmãos. Eu só estou adiantando aqui, eu não vou nem ler, irmãos, mas eu vou adiantar para os irmãos entenderem. Olha o que Deus fala com ele: o que
que você está fazendo aqui? Irmão, eu entendo uma coisa, que Deus é o Deus daqui, né? Deus é Deus de lá, Deus é Deus do outro lado, mas Deus também é Deus daqui. O que você está fazendo aqui? Né? E aí começa a conversar com Deus. Deus, vem cá. Passa a cortina de vento, Deus não está. Passa a cortina de fogo, Deus não está. E Deus estava onde, irmãos? Numa mansa e suave voz. Aí eu entendo uma coisa, irmãos. Deus, Ele sabe o teu estado. Deus, Ele conhece como você está. Não pensa eu e você, muitas vezes nós nos precipitamos achando que Deus está na gritaria, Deus está no mover. Não, irmãos. Deus, Ele conhece o nosso estado. Deus sabe que a tua alma não está precisando de grito, não. Sua alma está precisando de algo que amenize a sua dor. Irmãos, Deus conhecia o estado de Elias. Deus sabia qual era a real necessidade dele, sabe? E muitas vezes, o que eu vejo? A sensibilidade de Deus para com um homem. Você consegue entender? Deus sendo sensível com a fragilidade de um homem. E nós não conseguimos entender muitas vezes o que? A fragilidade do próximo. Nós questionamos o porquê o outro não está firme, porque o outro não está orando, porque o outro não está buscando, porque o outro não está fazendo. Mas será que nós temos a mesma sensibilidade que Deus teve com Elias, de entender o estado do outro? Por isso que eu digo para vocês, igreja, que cristianismo vai muito mais além do que isso. Jesus entendeu. Jesus entendeu quando chegou naquela mulher que estava lá na beira do tanque. Jesus entendeu o estado espiritual, irmão. Por isso que eu digo para você, Deus, Ele conhece o meu estado, o seu estado espiritual. Mas da mesma forma que o anjo falou com Elias, eu digo para você nessa noite, continue caminhando. Não desanima, continue caminhando. Porque, olha, vai chegar o momento da voz suave de Deus na sua vida. E Ele vai falar com você e tranquilizar o teu coração. Porque nós achamos, pastor e irmã Sara, que nós somos, sabe o quê? Superman, super-homens. Nós achamos que nós temos criptonita na nossa vida, ou achamos que nós somos homens de ferro. Não, querido. Nós somos limitados, nós somos seres humanos, nós fazemos a obra de Deus, nós pregamos, nós cantamos, mas nós temos sentimentos. Irmãos, nós temos sentimentos, e nós temos que valorizar o nosso lado humano. Nós temos que prestar atenção no nosso lado humano, porque tantas pessoas hoje, pastor, entram em depressão, dentro da igreja, prega, canta, fala da palavra, canta, pula, mas o estado é depressivo. Por quê? Por causa de não, irmão, achar que é só fazer, é só estar, é só ir. Não, irmão, eu não estou falando para os irmãos, não é só festa, não é só churrasco, não, irmão, é entender o lado do outro também, é saber como é que tá. Irmão, você está bem? Como é que você está? Como é que está a sua alma? Né? Eu lembro quando eles perguntam, Gaio, como está a tua alma? Vai tudo bem? Como que você está? Né? Eu fico imaginando, assim, eu gosto muito, sabe, de que, irmãos, da Bíblia, assim, até falei dele um pouco mais cedo. Eu acho interessante o jeito que ele tratava Paulo, Barnabé, sabe? Eu acho interessante a forma que ele lidava com os irmãos da igreja ali. Eu fico analisando e vendo, irmão. Ele é aquela pessoa assim que antes de ser chamado para o ministério, ele já tinha aquele sentimento de querer saber como é que estava, se estava indo tudo bem, aquele zelo, sabe? O que nos falta hoje é zelo, porque achamos que a igreja hoje, no sentido geral, irmão, estou falando só daqui não, achamos que os irmãos hoje é burro de carga. Achamos que é tanto peso que acontece no nosso âmbito, que achamos que o irmão que está do meu lado não tem problema, que só eu tenho problema, que só eu tenho dificuldade. Irmão, vou dizer para você, irmão, todo mundo aqui tem um problema, todo mundo tem dificuldade, mas eu quero dizer da mesma forma que Elias, ele só encontrou refúgio em Cristo. Ele só encontrou refúgio em Deus, e durante essa mansa e suave voz, e ele sabia que longa seria a sua caminhada. Eu digo para você nessa noite, irmãos, não desanima da caminhada, não desanima desse evangelho, o verdadeiro evangelho que é Cristo, né?
Então, assim, porque olha, e eu vou falar da oração dele, que foi uma oração maravilhosa. Irmãos, oração, lá no teu trabalho, fale com Deus. Fazendo as suas pecinhas, fale com Deus. Você quer ver Deus revelar as coisas para você? Quando você está lá no teu trabalho, você começa a conversar com Deus. Irmãos, Deus começa a desvendar para você o teu interior. Deus começa a falar com você. E a oração confiante, tem crente que ora por orar, nem ele confia no que ele fala. Mas irmãos, Elias não, ele tinha essa certeza. Ele confiava na oração, né? E assim, vamos para a conclusão. A vida de Elias é um grande exemplo para todos os crentes que fielmente servem ao Senhor. Ainda que a sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria e toda forma de injustiça, o cristão não pode perder o ânimo, olha só, e a vontade de lutar pela causa do Senhor. Elias é um exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus, quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria quase acha que está certo. Irmãos, eu sei que foi corrido devido ao horário, né? Atrasou um pouco, a gente está no nosso culto, mas grave isso dentro do seu coração. Pegue para você aquilo que te serve, e aquilo que não te serve, passa para o próximo. Eu acho que vai servir. A palavra de Deus, ela não é vazia.